A paz do Senhor Jesus, queridos, amados irmãos, Deus abençoe você por mais uma vez estar aí sintonizado no nosso canal. Nós vamos dar início hoje à nova revista da Escola Bíblica Dominical, do último trimestre de 2019, da classe dos adultos. Essa revista aqui, que vai tratar sobre o primeiro e segundo livro de Samuel, o governo divino em mãos humanas, liderança do povo de Deus em primeiro e segundo Samuel. Estaremos estudando nesse último trimestre de 2019 13 lições, 13. E hoje nós vamos aqui juntos pensar um pouco, trazer para você alguns subsídios, algumas reflexões, baseada na lição número 1, lição que traz por título Conhecendo os dois livros de Samuel. Lição do dia 6 de outubro de 2019. O texto áureo dessa lição foi extraído de 1 Samuel 1:18. E disse ela: ache a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. A verdade prática: nos livros de Samuel, aprendemos a servir, a adorar e amar a Deus de todo o coração, apesar das circunstâncias adversas. Nessa lição, você vai estar em classe aprendendo sobre os 3 tópicos da lição, que é o primeiro, contexto histórico de 1º e 2º Samuel. Tópico 2, autoria e data. E tópico 3, a teologia nos livros de Samuel. Então nós vamos aqui apresentar alguns subsídios para você nesta lição. Primeiramente, nós vemos que nos manuscritos hebraicos mais antigos, 1º e 2º Samuel eram considerados apenas um livro, um volume apenas. A divisão que temos, ela foi feita pelos tradutores da Septuaginta. E eles designaram os livros de 1º e 2º livro dos reinos. Os tradutores da Septuaginta, ao fazerem a divisão, então, colocaram esses títulos, ou esses nomes nos livros. Aí, então, os textos hebraicos posteriores e as demais versões começaram a chamar, então, de 1º e 2º Samuel. Sobre a autoria e a data destes livros, nós encontramos uma referência na Bíblia de Estudo Pentecostal que diz o seguinte: o caso da autoria admite 1º e 2º Samuel como uma só unidade literária, como acabei de dizer, tendo em vista que parte do 1º livro e a totalidade do 2º foram escritas depois da morte de Samuel. Este, ou seja, Samuel, apenas teria contribuído com parte da redação, conforme o capítulo 10, verso 25 de 1 Samuel. O trabalho final é obra de um historiador inspirado, que empregou, esse historiador então fez uso, de arquivos literários da época. Isso ocorreu provavelmente depois de 930 a.C. Isso porque 1 Samuel pressupõe a divisão do reino. Quando esse historiador fez, então,
essa coletânea, reuniu então os arquivos literários, fez isso dentro já do contexto do reino de Israel dividido. Basta a referência do capítulo 27 do primeiro livro de Samuel, verso 6. Nós vemos ali então que o autor ele pressupõe já a divisão do reino de Judá e do reino de Israel no tempo em que ele escreveu o livro, não no tempo de Samuel, historicamente, mas no tempo em que ele escreveu, algumas referências internas, inclusive essa do capítulo 27, verso 6, indica que no tempo do autor o reino já estava dividido. Reino dividido que ocorreu entre 931 e 722 a.C. Foi o período do reino dividido, 931 a 722 a.C. A Bíblia, comentada por John MacArthur, traz essa observação. Ele diz: embora os registros dos 3 profetas, Samuel, Natã e Gade, pudessem ter sido usados como fonte de informação para escrever 1º e 2º Samuel, o autor humano desses livros é desconhecido. Isso com relação à autoria de 1º e 2º Samuel. Em 1º Samuel, primeiro livro de Samuel, nós vemos como Deus levantou Samuel como sacerdote, profeta e último juiz de Israel. Vemos também neste livro como Deus apontou Saul para ser o primeiro rei de Israel e, após reprová-lo, ele escolhe Davi como o líder que foi capaz de conduzir seu povo de acordo com a vontade de Deus. Em 1 Samuel, nós vemos então uma questão interessante, que é a questão da transição que ocorre ali. Transição de liderança espiritual, que deixa de ser de Eli e passa a ser de Samuel. E também a transição do governo, liderança no reino, que passa de Saul para Davi. Nós temos neste livro, então, essas transições do poder, da liderança espiritual e da liderança do reino. O texto-chave do livro de 1 Samuel está no capítulo 15 e o verso 22. Lá nós lemos: porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Então esse é o texto básico, ou texto-chave do primeiro livro de Samuel. Então a aplicação prática desse livro é que Deus leva a obediência muito a sério. E nós também devemos levar a obediência a Ele como algo muito sério em nossas vidas. Nós vemos ali que os filhos de Eli, Ofni e Finéias, eles desobedeceram a palavra de Deus. Nós temos também Saul, alguém que frontalmente não guardava a palavra de Deus. Então, esse livro traz para todos nós essa aplicação prática de que nós devemos ouvir, conhecer e praticar
a palavra de Deus, obedecer a palavra de Deus. Porque antes de qualquer coisa, Deus espera de nós obediência à sua palavra. Não a prestação de um culto em primeiro lugar, mas a obediência. E isso nós encontramos claramente como lição prática do livro de 1 Samuel. Em 1 Samuel, o autor ele tinha por objetivo mostrar como a monarquia se estabeleceu em Israel, como ocorre o estabelecimento da monarquia, com destaque claramente para o rei Davi. É o destaque deste livro. Já em 2 Samuel, nós vemos como Deus ele consolidou essa monarquia por meio de Davi em Israel. No livro de 2 Samuel, nós vemos então as diversas facetas de Davi. Vemos ele como pai, vemos ele como guerreiro, vemos ele como marido, vemos ele como rei. Nós encontramos essas facetas de Davi expostas no 2º livro de Samuel. A personalidade dele, a personalidade de Davi, ela fica muito clara, muito transparente, detalhada pelo autor no 2º livro de Samuel. O texto-chave do 2º livro é 2 Samuel 7 e 16. Que está escrito: porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firme para sempre. Esse aí é o concerto davídico, a promessa de Deus do trono estabelecido na casa de Davi. É a questão tratada na lição da teologia em Samuel, ou nos livros de Samuel. Deus, então, está estabelecendo essa promessa que nós sabemos se cumpriu no Cristo, no Messias, o descendente de Davi, aquele que reinará, estabelecerá o seu reino para sempre. O Cristo, o descendente de Davi. Então esse é o texto-chave e teologicamente o ensino de 2 Samuel. Pensando um pouquinho também, que também a própria lição número 1, ela vai apresentar a questão do homem Samuel, a pessoa de Samuel. O nome Samuel, ele pode significar, o nome dele é Deus, referindo-se a Deus, claro, ou uma outra interpretação do seu nome é ouvido por Deus, fazendo menção aqui de que o nascimento de Samuel, ele ocorreu por uma ação milagrosa de Deus, todos nós sabemos disso, que Ana, a sua mãe, ela era estéril, não podia conceber, mas por ação de Deus, em ouvir a súplica de Ana, Deus lhe concede um filho. Então, ouvido por Deus é também um significado, uma interpretação do nome Samuel. Ouvido por Deus. Ele foi o último dos juízes de Israel. Capítulo 7, verso 6 de 1 Samuel, nós lemos assim. Primeiro Samuel 7, 6. E congregaram-se em Mispa
E tiraram água, e a derramaram perante o Senhor, e jejuaram aquele dia. E disseram ali: pecamos contra o Senhor. E julgava Samuel os filhos de Israel em Mispa. Então, ele foi o último dos juízes e o primeiro dos profetas, no sentido de que dá início aí a um exercício ministério profético. É claro que devemos nos lembrar que o próprio Abraão também era chamado de profeta de Deus e também o próprio Moisés foi um profeta de Deus. Mas no sentido de nação estabelecida, em Samuel nós temos o início desse ministério profético. 1 Samuel, capítulo 3, verso 20, está escrito: e todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado por profeta do Senhor. Veja o que nós temos no livro de Atos, no capítulo 3 e o verso 24 de Atos, quando Lucas registrou essas palavras. Atos 3 e 24. E todos os profetas, desde Samuel, todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. Veja a observação que eu quero fazer e todos os profetas desde Samuel. O último dos juízes, o primeiro dos profetas. A informação que temos no livro de Samuel é que os seus pais eram Eucana e Ana. E Eucana era levita, da tribo de Levi. Nós encontramos isso em 2 Crônicas, capítulo 6, versículos 26 e também o 33. E pelos relatos narrados no início do livro de 1 Samuel, nós vamos observar que seus pais eram devotos a Deus. Nós os encontramos subindo a Siló para apresentarem-se diante de Deus nos tempos determinados. Eles cumpriam fielmente essa ação, esse ato. E foi em uma das subidas a Siló que Ana então fez o seu pedido a Deus, claro, mais uma vez pedindo a Deus, e Deus então lhe responde, primeiro através de Eli, o sacerdote, e também quando ela retorna para sua terra, nas regiões onde eles moravam, ali então Deus lhe abre a madre e ela tem com seu esposo o seu filho Samuel. Como ela havia prometido para Deus, ela assim que tem condições, desmama o menino, chega o tempo certo, ela então o leva para ser apresentado a Deus e permanecer ali junto de Eli, servindo ao Senhor, porque o propósito dela foi consagrar o seu filho a Deus, porque ela fez um voto que se Deus lhe desse um filho, ela iria entregá-lo para servir ao Senhor todos os dias de sua vida, e assim ocorreu com Samuel. Ele foi dedicado a Deus e estava ali constantemente servindo a Deus, em Siló primeiramente, com Eli. Samuel, como eu já disse, ele foi juiz, ele foi profeta e também serviu como sacerdote. Nós o vemos oferecendo sacrifícios ali durante o seu trabalho no meio do povo de Israel. Essa lição, então, ela traz esse aspecto geral com relação ao livro de 1º e 2º Samuel, tendo aí os seus personagens principais também, que além do próprio Samuel, temos Saul, temos Davi
Temos outros personagens também, nós temos Jonatas, não é? Nós temos o profeta Natã, nós temos o próprio Joabe, e Urias, Batseba, enfim, nós temos aí alguns personagens que aparecem nessa trama e o escritor, então, apresenta-nos aí todo esse aspecto maravilhoso desses livros inspirados por Deus para, historicamente, nos trazer informações e também teologia. Basicamente, o principal, a questão do reino messiânico, do descendente de Davi, e que é o ponto forte da questão teológica dos livros de Samuel. Claro que estaremos detalhando no transcorrer das próximas lições, esmiuçando um pouco mais alguns aspectos do livro. Por exemplo, a lição de número 2 já vai tratar do nascimento de Samuel e daí por diante a chamada profética dele, e assim os detalhes vão sendo aprofundados. Essa lição número 1 traz essa visão panorâmica e alguns detalhes importantes para o início do estudo. Então que todos nós possamos ter aí diante de nós um último trimestre de 2019, mais uma vez imersos na palavra de Deus, aprendendo com ela a obedecer ao Senhor. Que o Senhor continue te guardando e te abençoando.